Vamos lá. Bom dia, meninas. Quando a gente fala de exame clínico detalhado, a gente tem que ter na mente essas três medidas, né? Que é a USMG, que é a União Esmalte Cemento Margem Gengival, o PCS, que é a Profundidade Clínica de Sondagem, e o NCI, que é o Nível Clínico de Inserção. Para a gente tirar a medida da USMG, a gente não vai conseguir tirar a medida da USMG em um periodonto saudável, né? Porque clinicamente a margem gengival ela coincide com a união esmalte-cimento, né? A gente sabe que histologicamente a margem gengival ela está coronária à união esmalte-cimento, está cobrindo a união esmalte-cimento, então a gente não consegue tirar a medida da união esmalte-cimento à margem gengival. Para a gente tirar essa medida da união esmalte-cimento à margem gengival, a gente precisa ter como referência a união esmalte-cimento. E para isso, a união esmalte-cimento ela tem que estar exposta, ela tem que estar visível, né? Isso só acontece quando há uma retração gengival. Aí a gente consegue medir a união esmalte-cimento à margem gengival, né? Que aqui vamos supor que a gente pega a nossa sonda da Carolina do Norte e faz a medida, né? No caso aqui deu 5 milímetros, né? Da união esmalte-cimento até a margem gengival. Isso porque agora eu tenho como referência a minha união esmalte-cimento exposta. Então eu consigo tirar a medida da união esmalte-cimento até a margem gengival, né? Então, como é que funciona a referência dessas medidas? A USMG é a medida da união esmalte-cimento até a margem gengival, né? Aqui eu tenho uma união esmalte-cimento e aqui eu tenho uma retração gengival, eu tenho minha margem gengival aqui. Então, essa distância da união esmalte-cimento até a minha margem gengival é a USMG, que é essa medida aqui, né? Que é a medida da união esmalte-cimento até a minha margem gengival. Então, aqui eu consigo ter referência, né, da minha margem gengival e minha união esmalte-cimento. O PSC, que é a profundidade clínica de sondagem, é a minha medida da margem gengival até o fundo da bolsa ou do sulco, que vai ser essa medida aqui, né? Profundidade clínica de sondagem, que vai dar margem gengival até o fundo da bolsa do sulco. E minha NCI, que é o nível clínico de inserção, é igual à soma da minha USMG mais o PCS.
tá? Essas duas somas é igual ao meu NCI, tá? Por exemplo, minha USMG, a gente mediu aqui, vamos supor que deu 3 milímetros. Olha, minha USMG deu 3. Eu venho aqui, introduzo a sonda, tanto faz aqui ou como aqui, eu introduzi minha sonda para medir o PSC, que é a medida da margem gengival até o fundo do sulco da bolsa. Digamos que ela deu 4 milímetros. 4 milímetros. Como o NCI é a soma da USMG mais o PSC, se eu tenho essas duas medidas, eu já tenho meu NCI. Então, meu NCI vai ser 4 mais 3, 7. Então, meu NCI é igual a 7. Né? Porque o NCI é a soma da USMG mais o PSC. Minha USMG deu 3, meu PSC deu 4. 4 mais 3, 7. Essa vai ser a minha NCI. Tá? A gente pode também estar tirando direto, mas já é uma soma mais complicada. Para não dar um nó na cabeça, é melhor a gente ficar da forma mais simples. Como é que a gente passa isso para o periograma? No exame clínico detalhado, a gente vai ter que sondar os 6 sítios. Né? Vamos fazer nosso periograma. A gente vai ter que sondar os 6 sítios. Então, 3 na vestibular e 3 na lingual. Né? A gente vai dividir aqui os textos, que vai ser aqui nossa USMG, nossa profundidade clínica de sondagem e o nosso NCI. Né? A gente vai ter que estar sondando, como são 6 sítios, 3 vestibular e 3 na lingual, a gente vai ter que somar o sítio da mesio-vestibular, da vestibular e o disto-vestibular. Vamos dividir aqui, ó. Não é necessário dividir, mas só para facilitar, tá? Então, a gente vem aqui na mesio-vestibular e tira a medida da USMG. Né? Como eu tenho aqui uma retração gengival e eu tenho a minha união esmalte-cemento exposta, eu tenho referência. Então, eu venho aqui da união esmalte-cemento até a MG, que é a margem gengival. Minha margem gengival, como houve uma retração gengival, onde ela veio parar, tá? Então, a gente vai introduzir a sonda Carolina do Norte. Quando minha sonda tocar na margem gengival, aí a gente tira a medida. Né? Vamos supor que aqui deu 4 milímetros. Eu venho aqui no periograma, no mesio-vestibular, né? Aqui o mesio-vestibular, vestibular e disto-vestibular. E coloco aqui 4.
né, que é essa medida aqui, da união esmalte-cimento à margem gengival. Aí a gente vem para a próxima medida, que é a profundidade clínica de sondagem, que é a medida da margem gengival até o fundo do sulco da bolsa, né? Então vai ser essa medida aqui, da margem gengival até o fundo do sulco da bolsa, até onde minha sonda parar. Então, digamos que a gente introduziu a sonda, opa, parou. Então, a gente suponhamos que essa medida deu 6. Como eu já tenho a medida da USMG e da profundidade clínica de sondagem, eu preciso tirar a medida do NCI, que é a soma da USMG e da profundidade clínica de sondagem? Não. Né? Se é a soma, a gente vem aqui 6 mais 4, 10. Essa aqui é a minha medida do nível clínico de sondagem. Né? Em vez de a gente estar medindo da união esmalte-cimento até o fundo da bolsa, que seria a medida do NCI, a gente tira a medida do EC, MG e do PSC e soma, que a gente já tem a medida do NCI. Aí a gente vem aqui na vestibular e faz a mesma coisa, olha. Da união esmalte-cimento até a margem gengival, eu tenho minha USMG. Suponhamos que essa medida deu 5. Aí eu venho aqui para tirar a medida da PSC, introduzo minha sonda, da margem gengival até o fundo do sulco da bolsa, deu 4. Então, olha, eu já tenho minha NCI. 5 mais 4, 9. Agora falta o dístolo vestibular. Como não houve retração no dístolo vestibular, minha união esmalte-cimento ela não está exposta, eu não tenho a referência, então eu venho aqui e coloco 0. Aí agora eu venho, e aqui tem um detalhe que a professora sempre falava: quando não há retração gengival, a gente introduz a nossa sonda, tá? Sente onde está a união esmalte-cimento, tá? E introduz a sonda. E aí a gente tira a nossa medida, tá? Isso aqui é meio que na sensibilidade, né? Ela sempre dizia que isso aqui é na sensibilidade. Você sentiu onde está a diferença da união esmalte-cimento? Você introduz sua sonda até o fundo do sulco da bolsa. Parou a sonda, aí a gente tira a nossa medida. Vamos supor que nossa profundidade clínica de sondagem aqui deu 10 milímetros. Eu venho aqui e coloco 10. Olha, eu já tenho o SMG, que no dístolo vestibular deu 0. E minha profundidade clínica de sondagem deu 10. Olha, minha NCI então é 10. O NCI sempre vai ser a soma do PCS mais o SMG, tá? E da mesma forma que a gente tirou a medida na face vestibular, a gente tira também na face lingual,
tá? Aqui eu não vou dar exemplo que é a mesma coisa, mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado e boa sorte.